Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo nosso Senhor. Que bênção estarmos mais uma vez aqui conectados num mesmo propósito, estarmos todos ao redor da palavra de Deus e para buscarmos a Deus em oração. Eu gostaria que nós iniciássemos hoje a nossa devocional cantando um cântico que fala do nosso grande anseio como servos e servas do Senhor, a certeza, a convicção de que uma nova terra será estabelecida, a paz nunca se findará e contemplaremos o nosso Salvador que virá para nos levar. Vamos cantar todos juntos com muita alegria. A terra vai um dia contemplar. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. E a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, Ele voltará. E amém. Graças a Deus, irmãos, a nossa grande certeza, a nossa convicção, não é? Que vem, que emana da Escritura Sagrada. Vamos orar nesse instante? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por esta certeza, ó Deus, colocada no nosso coração, no nosso íntimo, não por nosso próprio mérito, mas pela Tua graça, infinita graça, soberana graça que nos foi dada em Cristo. Obrigado a Deus porque sabemos por que aqui estamos, porque sabemos quem nós somos, miseráveis pecadores, salvos, porém, pela Tua graça, e por sabermos, ó Deus, para onde o Senhor está nos levando. O Senhor virá para nos levar. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Nos ajuda, ó Deus, agora a entendermos mais a Tua palavra, a Escritura Sagrada. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, ó Deus. Coloca o Teu ensino lá dentro, ensino que permeie tudo o que fazemos, tudo o que pensamos e que possamos assim viver para a Tua glória em todo o tempo, mesmo em dias tão maus como os dias que vivemos. Segura firme na nossa mão, ó Deus. Dá-nos da Tua paz. Dirige as nossas vidas, cuida das nossas famílias, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você, irmão e irmã, a abrir e ler comigo apenas um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 33. Um texto tão lido, tão falado, tão conhecido, né?
Geralmente, quando nós falamos contra a ansiedade que nos ronda, não é? Nestes dias, de uma maneira ainda mais forte, nós quase sempre citamos esse texto. Mas esse texto fala do reino. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo sobre o conceito de reino, o reino já inaugurado, o reino de Deus entre nós. E o tema que nós demos é: que história é essa de reino, não é? E esse texto, portanto, fala disso. Vamos ler Romanos 6, ou melhor, Mateus capítulo 6, verso 33, que nos diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler de novo, irmãos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós, irmãos, no último estudo, analisamos o conceito de reino, que é essencial para entendermos a doutrina das últimas coisas, a escatologia, os tempos, os tempos do fim, não é? E chegamos a uma conclusão, irmãos, que nós podemos ter absoluta convicção de que Cristo reina. Apesar de muitas coisas à nossa volta teimarem em dizer não, a Bíblia é clara em dizer que o reino de Deus está presente. Aliás, Deus sempre reinou sobre a terra. Mas o reino predito pelos profetas, de um modo específico, foi inaugurado quando Cristo veio a essa terra, quando o Verbo se fez carne. Então, nós devemos ver o reino de Deus sempre inseparavelmente ligado a Jesus. É só pensarmos no que os apóstolos ensinaram, né? Eles anunciaram o reino de Deus sempre vinculado a Cristo. Eles testificavam a respeito do reino de Deus, falando do que Cristo tinha feito. Nós vemos isso em vários textos do livro de Atos, por exemplo. A missão dos apóstolos era esta: anunciar o evangelho, a chegada do Messias predito, a fim de que o recebessem como Salvador, a fim de que o adorassem, o amassem, o obedecessem, né? Confiassem em Cristo. Os apóstolos então fizeram isso a ponto de serem acusados até de agir contra o Império Romano, contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Vejam aí então o conceito de reino presente. Conceito que deve fazer parte das nossas considerações ainda hoje e da nossa vida, não é? Permear a nossa vida. Agora, a Bíblia fala também dos sinais da chegada desse reino. O que é que mostra para mim e para você que o reino de Deus é uma realidade, não é uma ficção? Não foi uma história inventada ali pelos discípulos de um reino que, na verdade, não existe. Quais são os sinais da presença do reino de Deus entre nós? O primeiro sinal, irmãos, é a expulsão de demônios por Jesus. Os evangelhos narram, vocês devem se lembrar desse texto, que certa vez Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, ou seja, expulsar demônios pelo poder do próprio demônio. E na sua resposta, Jesus afirmou o seguinte: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, ele disse, eu de modo algum estou aqui na autoridade do diabo, na autoridade dos demônios. Se eu expulso então demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Isso está relatado, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 28. A expulsão de demônios, irmãos, foi um efeito da chegada do reino de Deus, que mostrava, portanto, a supremacia do reino de Deus sobre o próprio inferno, sobre o próprio diabo. Segundo, um desdobramento disso, um segundo sinal da presença, da chegada e da presença do reino entre nós, foi a própria queda de Satanás, né? Após retornarem da sua missão, você vai se lembrar desse outro texto, os 70 discípulos enviados por Cristo, cheios de alegria, diz ali,
no Evangelho de Lucas, eles diziam assim: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. A isso Jesus respondeu: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A autoridade dada aos discípulos para submeterem os demônios era procedente, portanto, da vitória de Cristo sobre Satanás, que foi lançado do céu como um relâmpago, irmãos. De modo que, quando hoje o diabo atua, mas ele teve já o seu poder limitado. É como aqueles cachorros que ficam presos pela corrente a um arame, a um ferro ali no chão. Você já verificou isso com certeza, né? Se aí na sua casa não é assim, né? O cachorro, então, ele tem uma área de atuação, ele tem uma esfera de atuação, até certo ponto ele vai, mas ele está limitado na sua ação. Assim é com o diabo. Então, a queda de Satanás prova que o reino de Deus é chegado. O terceiro sinal da presença do reino, irmãos, é a realização de milagres por Jesus e seus discípulos. Milagres. Os milagres provam que Cristo reina. Quando os discípulos de João Batista perguntaram a Cristo se ele era o Messias prometido, né? Jesus mostrou os sinais do reino. A resposta de Jesus foi a seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Milagres, como confirmação da chegada e da presença do reino de Deus. Agora é importante olharmos biblicamente para esses milagres, não é? Ou para os milagres todos. Os milagres não eram um fim em si mesmos, irmãos. Aliás, nunca milagres na Bíblia foram fins em si mesmos. Cremos que Deus pode fazer milagres ainda hoje. Só que quando Ele quer, no lugar que Ele quiser, para quem Ele assim desejar, não é algo marcado, agendado e dirigido por mim e por você. Nós cremos que Deus é poderoso, é o Deus Altíssimo. No entanto, os milagres que Ele realizou antes, citados na Bíblia e ainda realiza hoje, repito, não são um fim em si mesmos. Não eram ali realizados na Bíblia para simplesmente fascinar as pessoas, né? Para deixar as pessoas embasbacadas. Ainda não é assim hoje. Os milagres indicavam sempre a presença do reino e apontavam para Cristo, o centro do evangelho, né? As boas novas da salvação. Nunca, portanto, eram uma realidade, um fim em si mesmos, os milagres, mas eles apenas apontavam para o Senhor da glória, para Cristo. O quarto sinal, irmãos, da chegada do reino é a pregação do evangelho. É interessante isso, né? No mesmo texto que nós citamos agora, que está em Mateus capítulo 11, que os discípulos de João Batista perguntaram a Cristo, né, se ele era o Messias, né? E aí Jesus respondeu dessa forma: olha, os cegos veem, os coxos andam, e no final, arrematando a sua fala, Jesus diz: e está sendo pregado o evangelho. É por meio da pregação do evangelho que nós recebemos a maior das bênçãos, a maior bênção de Deus, que é a salvação em Cristo. Quando os 70 contavam com alegria sobre os demônios que se submetiam a eles por causa da autoridade de Jesus, o próprio Cristo respondeu: alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, a alegria de vocês tem que estar, se deve à bênção da salvação, não simplesmente a bênção da expulsão dos demônios, né? Cristo, irmãos, é verdadeiramente o Messias. O reino já foi inaugurado. O sinal culminante disso qual é? Está sendo pregado o evangelho. O reino chegou, portanto, na pessoa do Messias. O valente foi amarrado, conforme também lemos no evangelho de Mateus. Com a restrição da atuação de Satanás neste mundo, já citamos há pouco,
o evangelho então está sendo pregado a todas as nações, a todas as etnias, e isso sendo feito, o próprio Cristo afirma que então virá o fim. E por fim, finalmente, outro sinal da presença do reino entre nós, irmãos, é a dádiva preciosa do perdão de pecados. O perdão de pecados tinha sido predito no Antigo Testamento como sendo uma bênção vindoura da era messiânica. E hoje, por causa de vivermos depois de Cristo, né, e por falarmos tanto do perdão de pecados, isso muitas vezes, esse conceito muitas vezes foge do nosso entendimento, né? Eu quero repetir isso aqui. Essa questão do perdão, essa realidade do perdão dos pecados, essa realidade espiritual, tinha sido já predita lá pelos profetas, no Antigo Testamento, como sendo uma bênção própria da era do Messias, uma bênção vindoura, olhando com os olhos deles, né? Que seria a realidade quando o Messias, Cristo, viesse. É por isso que Jesus foi indicado e identificado por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele expiou o pecado dos seus eleitos, ou seja, ele remiu, ele pagou pelos pecados do seu povo, ele resgatou o seu povo por meio do seu próprio sangue, a fim de que nós obtivéssemos eterna redenção, diz a carta aos Hebreus. Sendo então os sacrifícios todos, as ofertas ali da antiga aliança, eram sombras dessa realidade superior, instaurada na vinda do Messias, no sacrifício do Messias no nosso lugar. Por diversas vezes, irmãos, Jesus declarou o perdão dos pecados de muitas pessoas, não é? Vemos isso nos evangelhos, evangelho de Marcos, Lucas, João, e isso evidencia a chegada do reino do Messias. No entanto, irmãos, embora tenha sido inaugurado na pessoa de Cristo, o reino ainda não foi manifestado plenamente. É aquela questão do já e do ainda não. É uma realidade, mas não ainda completa e plena, né? Então, Jesus e os apóstolos apresentam o reino como uma realidade presente, mas também como uma realidade futura. Quem crê em Cristo já faz parte do reino, já desfruta de privilégios e responsabilidades de súdito deste reino. Ao mesmo tempo, percebe que o reino está presente de modo provisório, de modo incompleto ainda, e aguarda a consumação no fim desta era deste reino. Naquele dia, irmãos, naquele dia em que Cristo virá, o reino será instaurado assim plenamente, indubitavelmente, completamente. Todo olho o verá, diz a Escritura. Todo joelho se dobrará diante do Rei, como cantamos, não é? E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero terminar a minha fala hoje em nossa devocional fazendo aqui 3 aplicações bem objetivas. Primeiro, é que o nosso ingresso no reino de Deus só é possível pela atuação divina. É o Senhor deste reino que nos chama a participar do seu próprio reino. Somos chamados para o reino de Deus. É o Pai quem dá a nós, a mim e a você, o seu reino, não é? É Ele quem nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, como lemos na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13. O nosso ingresso no reino só é possível pela graça e pela atuação do próprio Deus. Segundo lugar, é que o reino de Deus exige comprometimento total. Total. Tem que haver um compromisso da minha e da sua parte sem reservas. É por isso que lemos Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas as demais coisas, tudo aquilo que mais necessitamos para viver vai ser acrescentado quando esta ordem for obedecida e respeitada por mim e por você, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino, quer dizer, viver com o foco no reino de Deus, naquilo que agrada ao Senhor, nosso Deus, o grande Rei, o Senhor Jesus.
Viver como súditos do rei, conforme a ética do reino, deve então ser a nossa prioridade, irmãos. Ainda que ondas e vozes venham de todos os lados, contrárias à ética deste reino, o reino dos céus, já vivido aqui na terra, já experimentado aqui, ainda que isso aconteça, devemos viver como súditos do Senhor, do Rei Jesus. E por fim, o reino de Deus aponta para uma redenção cósmica, não é? Quando ele for manifestado plenamente por Cristo, já falamos disso há pouco, todas as coisas, não somente a humanidade, mas todas as coisas serão restauradas, culminando em novos céus e uma nova terra. E que esse conceito bíblico de reino, irmãos, tão precioso e muitas vezes desconhecido por nós, que esse conceito de reino seja por nós cada vez mais entendido, cada vez mais assimilado, e que nós vivamos neste mundo de trevas, neste mundo sem Deus, dentro deste reino, o reino do Senhor, não é? Buscando o seu reino acima de todas as coisas. Que assim seja para o nosso bem, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar agora, junto com os nossos familiares, os nossos queridos, entregando as nossas vidas, intercedendo uns pelos outros. Que Deus cuide de você, cuide da sua família. Um fraterno abraço e até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.